mais uma vez, né, somos muito gratos pela presença de vocês aqui, privilegiando o nosso primeiro Festival das Aves Costeiras do Litoral Paulista. E a gente tem a honra de receber aqui o nosso amigo Miguel Magro, que vai nos falar sobre os maçaricos de Itaiaçupeba. O Miguel, deixa eu achar aqui que eu... Então, o Miguel, ele é biólogo, graduado pelo Centro Universitário Fundação Santo André. Ele é idealizador do Grupo de Observação de Aves, o GOA de Santo André, que é um grupo bastante ativo, e ele é militante no Grupo de Ativismo Ambiental SOS Paranapiacaba, que é até de lá que nós nos conhecemos, né, Miguel? E, além disso, ele é professor de Biologia do Ensino Médio e ele atua como guia de observação de aves lá na região de Paranapiacaba. Então, assim, é um prazer tê-lo com a gente. Bruno? Miguel, muito bem-vindo aqui. O Miguel é parceiro nosso, né? A gente está falando sobre as aves limícolas, essa conexão que tem entre locais, entre países, e a área que o Miguel vai falar para vocês é de extrema importância, né? Que estamos tentando descobrir o que acontece, aves que passam por lá, então se o reservatório está alto, elas vêm direto para cá, se o reservatório está baixo, elas ficam por lá. É muito importante, como a Juliana estava falando sobre o protocolo ISS, tem que ter pessoas em todas as áreas para a gente cobrir uma área maior e saber essa movimentação das aves limícolas. Miguel, o espaço é teu, fica à vontade, cara. Boa noite a todos, agradecimentos especiais aí ao pessoal, aos idealizadores do evento, ao Bruno, a Karina pelo convite, de eu poder trazer um pouquinho aqui para vocês as aves limícolas aqui da região. Até brinquei com o Bruno, né, um pouquinho antes de entrar, que eu estou meio que burlando a regra, estou trazendo algumas aves que elas estão numa área que não está no litoral, não está na costa. Mas é muito importante a gente compreender a ocorrência dessas aves aqui, porque, como nós já vimos nas palestras anteriores, esses migrantes que vêm da região ártica, né, esses maçaricos, e os que estão na costa, muitas vezes, para chegar na costa, eles acabam utilizando outros caminhos, né, eles acabam parando em outros lugares. E a represa de Itaiaçupeba é um ponto muito importante na parada dos maçaricos, quando nós estamos com o nível baixo do reservatório. E nós vamos entender, no decorrer da apresentação, o porquê que esses maçaricos, porquê que as aves limícolas, não só as limícolas, né, mas muitas outras espécies, elas acabam escolhendo esse local que ele é tão biodiverso e, ao mesmo tempo, tão ameaçado. Beleza? Fala com o PowerPoint para mim. Vou compartilhar para você, Miguel. Belezura, Bruno. Você manda lá. Muito bem. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a represa de Itaiaçupeba, sobre a ciência cidadã, né, sobre os dados da ciência cidadã, como eles são utilizados para ajudar no monitoramento das aves que ocorrem lá. Essa imagem de fundo aí é a nossa represa Itaiaçupeba, né, para quem não conhece. E vou falar um pouquinho da localização e das características dela mais para frente. Essa imagem é a imagem do sol nascendo. O sol nascendo lá é uma das imagens mais bonitas, né, que a gente tem quando a gente chega. Geralmente nós começamos os monitoramentos perto das 5, 5 e meia. Então sempre quando nós chegamos lá, a gente se depara com essa bela imagem. Muito bem, falar de ciência cidadã. Mas o que é a ciência cidadã? Bom, a ciência cidadã é a produção de conhecimento científico através da participação popular. Então, olha só que legal, a ciência cidadã é uma ciência totalmente democrática, porque qualquer um pode produzir a ciência cidadã. Lógico, temos alguns critérios que devem ser seguidos para a produção da ciência cidadã, mas é algo que qualquer um pode produzir. E a pessoa ela não precisa necessariamente ser formada para isso. Pode passar. Bom, e todos os anos a ciência cidadã ela produz milhares e milhares de dados que ajudam a gente a compreender alguns estudos, principalmente relacionados às aves. Através dela nós conseguimos descobrir, por exemplo, alguns hábitos alimentares. Uma pessoa, um leigo, pode estar em campo, pode fotografar uma ave se alimentando de determinado item, que
que às vezes não está na literatura, e quando ela posta essa informação numa plataforma online, ela acaba contribuindo com a produção de conhecimento. E também nós conseguimos obter dados sobre a migração de algumas espécies, inclusive os maçaricos. E eu vou mostrar para vocês, ao decorrer dessa palestra, como a plataforma eBird ela é útil para a gente compreender o período de chegada e o momento de partida dos maçaricos ali da Taiaçupeba, através dos dados de ciência cidadã que nós vamos alimentando nessa plataforma ao longo dos monitoramentos. Onde nós guardamos essas informações? Cada tipo de conhecimento nós temos plataformas para eles serem postados, né? Quando nós falamos de aves, de observação de aves, no Brasil nós temos duas grandes plataformas, temos outras além dessas, né? Mas as mais populares, ao meu ver, são essas duas. O Wikiaves, que é uma plataforma muito boa, uma plataforma brasileira, né? Criada pelo Reinaldo Guedes. E ela é muito importante porque nós conseguimos mapear, né, as espécies pelas localidades delas. E como que nós fazemos esse mapeamento? Através dos dados armazenados lá. Esses dados eles podem ser armazenados tanto em forma de fotos como em forma de sons. Ao lado ali nós temos o eBird. O eBird é uma plataforma que também nós conseguimos armazenar dados referente às aves, só que ele é um pouquinho mais completo, porque nós conseguimos pegar, né, a riqueza absoluta, né, quando nós fazemos um monitoramento, nós conseguimos colocar todas as espécies vistas naquele determinado momento, naquele determinado monitoramento, né. Então, se eu não conseguir uma foto da espécie, ou se eu não consigo um som, eu consigo colocar essa informação lá. Eu fazendo as listas, né. O eBird ele é baseado em listas, então cada vez que você sai a campo, você vai produzir uma lista de espécies observadas, e você vai submeter essa lista no eBird. E ele vai trabalhar com aqueles dados que você vai produzindo. E a gente vai ver como que ele faz isso. O eBird ele trabalha com hotspots. Então, por exemplo, o hotspot que eu vou falar hoje é a represa de Taiaçupeba, porque é onde temos o foco das aves limícolas aqui na região. E como nós estamos falando de aves limícolas nesse festival, aves costeiras, então foi o hotspot escolhido. Então, toda vez que eu vou lá na represa de Taiaçupeba e faço uma observação, eu vou submeter uma lista, e essa lista ela vai cair para o endereço daquele hotspot. Quando ela cair lá, ela vai ser armazenada, e toda vez que alguém for lá e fazer uma lista, aqueles dados vão compilando junto com os meus. Então, eu consigo ter todas as informações daquele hotspot. E o mais importante, esses dados eles são públicos. Então, por exemplo, toda vez que eu vou lá, agora na temporada de verão, vou dar um exemplo hipotético, primavera, verão, né, eu vejo o maçarico solitário. Aí toda vez que eu vejo maçarico, eu vou colocando maçarico solitário, eu vou colocando aqueles dados na plataforma. Então, se porventura no futuro alguém for fazer um trabalho sobre a migração do maçarico solitário na represa de Taiaçupeba, ele pode pegar todos aqueles dados e usar como base. E ele já vai ter lá tudo mastigadinho. Vai ter o período que o maçarico chega e o período que ele vai embora. Os períodos onde eu tenho maior número de indivíduos dessa população e o período que eu vou ter o menor número de indivíduos dessa população. Pode passar. E aqui nós temos uma imagem, né, do mapa do eBird, o mapa que a plataforma do eBird usa, e cada pontinho desse que vocês estão vendo no mapa é um hotspot. Os hotspots azul clarinho são aqueles que têm uma menor quantidade de espécies registradas. Conforme vai aumentando esse número, eles vão mudando de cor. Os hotspots verde e amarelo são hotspots que têm um número de espécies mediano, assim, entre 100 e 300 espécies. E conforme vai aumentando, eles vão ficando laranjas e vermelhos. Então, os pontinhos vermelhos é onde eu tenho a maior concentração de espécies registradas. Falar um pouquinho sobre a represa de Taiaçupeba. Para quem não conhece, essa região que fica entre a área de Suzano e Mogi das Cruzes,
É bem próximo aqui do ABC, né? Porque quando acaba ali Ouro Fino e já começa Taiaçupeba. E ela é uma área bem antropizada. As palestras anteriores que nós vimos hoje, foi discutido, né, os impactos antrópicos em cima dessas aves migratórias, né, tanto dos 30 réis quanto das limícolas, né, e não vai ser diferente nessa palestra também. Então, eu também vou puxar um gancho nessa parte dos impactos negativos, pois por ser uma área muito antrópica, nós temos muitos impactos negativos. Se vocês analisarem essa imagem de cima, vocês vão ver que aqui a nossa região, naturalmente, era para ser Mata Atlântica em todos os lugares, quase todos, alguns ainda teriam campos naturais. Mas ao analisar essa imagem, vocês podem ver que nós temos muitas casas de um lado, temos algumas plantações do outro e pequenos fragmentos de mata. Ao redor da represa nós temos um pouco de vegetação paludícola e essa vegetação paludícola, às vezes, ela acaba dificultando o acesso das pessoas. Então, quando o nível abaixa e forma esse banco de lama que vocês estão vendo na imagem de baixo, os maçaricos eles acabam se sentindo mais seguros para se alimentar nesse local, porque não tem tanta interferência. Como eu falei para vocês, fica localizada entre os municípios de Suzano e Mogi das Cruzes e é formada principalmente pelo rio Taiaçupeba, né, que é o rio que dá o nome para a represa. Nós temos a limite leste dela, usando a imagem como referência, uma ferrovia. Então, além dos X impactos que nós vimos, tudo bem que para as limícolas não é um impacto tão pesado, porque elas não sobem lá, mas a ferrovia ela acaba matando algumas aves aí ao longo do ano, corujas, pica-paus, algumas aves que se chocam, né, com o maquinário do trem quando ele passa, então acaba gerando impacto para a avifauna também. Nós temos algumas rodovias, temos uma rodovia a norte e uma rodovia a sul, e à direita nós temos algumas pequenas plantações e uma área de extração de areia, que ela às vezes acaba tendo alguns conflitos nos monitoramentos, porque eles acabam modificando um pouco a área, e isso acaba dificultando o nosso acesso. Bom, e por meio do eBird nós conseguimos ver esses dados da migração dos maçaricos. Aqui é uma imagem, né, de como fica lá a concentração de aves. Então, nessa imagem, vocês podem ver 3 espécies, né, 2 limícolas, o pernilongo e o maçarico de colete, que chegam em números muito grandes aqui, quando formam esses bancos de lama. E nós temos uma marrequinha ali também, né, a marrequinha Ananaí. É uma espécie que fica o ano todo lá, mas quando você tem esse banco de lama, fica mais fácil dela encontrar alimento, né? Então você tem uma concentração maior de marrecas também. O Bruno, ele foi comigo lá o ano passado, ele conseguiu ver essa riqueza, nessa biodiversidade de espécies que nós temos na represa, quando nós temos a época da seca, né? Então, no hotspot de Taiaçupeba, no eBird, nós já registramos 235 espécies. Esse PowerPoint eu fiz faz umas 2 semanas, então eu já fiz outros monitoramentos, agora nós já estamos com umas 240 espécies de aves lá. Isso incluindo as espécies migratórias, residentes e aquelas ocasionais que aparecem perdidas vez ou outra. Olha só, aqui eu coloquei várias imagens, todas elas têm mais de uma espécie juntas. Taiaçupeba a gente até brinca, né? A gente fala que é o nosso mini Pantanal aqui da região. Porque na época da seca juntam muitas aves para se aproveitar dessa fartura de alimento, né, que fica nesses bancos de lama. Então são colhereiros, são garças, gaviões caramujeiros, marrecas, as limícolas. São muitas espécies juntas ali, se aproveitando dessa fartura. Vai passar. Bom, além das limícolas, eu coloquei algumas outras espécies que eu vou passar rapidamente só para vocês verem, para vocês terem uma ideia de como é a biodiversidade lá. Por ser um ambiente aquático, nós temos muitas espécies de marrecas, aqui eu coloquei algumas para vocês. Destaque especial para a marreca cri-cri,
que era uma espécie que alguns anos atrás era considerada invernante, né? Aqui no estado de São Paulo, e agora elas estão começando faz um tempo, né, na verdade, alguns anos que elas já estão começando a se reproduzir por aqui, e atualmente é uma das marrecas mais comuns, porque ela se multiplica exponencialmente quase, né? É uma ninhada atrás da outra que elas vão ter, então nós temos quantidades muito grandes dela na represa. Pode passar. Algumas saracuras, né? Então, é interessante porque nós conseguimos ver como que é o tipo de ambiente lá. Por ter muitos juncos, muitas taboas, nós temos muitas espécies de ralídeos também. Então, são algumas saracuras que nós podemos ver lá. A maioria delas bem difícil a observação, né? Nós dificilmente vemos sem a metodologia do playback, né? Sem tirar elas para fora da vegetação densa. Mas elas são onipresentes lá, a gente sempre ouve elas cantando na vegetação brejosa. Os ibis também, né? Ibis e afins, então nós temos tapicuru, nós temos caraúna, colhereiro. A maioria deles aparecem na época que a represa está vazia, porque como eles não nadam, né? Eles precisam andar na margem, precisa dar pé para eles conseguirem andar, né? Então, se o nível está muito alto, eles não conseguem, né, atingir o solo com os pés, eles não conseguem ficar ali na região. Os predadores, né, nós temos muitas aves de rapina lá, muitas associadas quase que exclusivamente a ambientes aquáticos, né, como o gavião do banhado, o gavião caramujeiro, e algumas espécies mais generalistas, que são muito versáteis, né, a diversos tipos de ambientes, como o gavião peneiro, o gavião de rabo branco, o gavião fumaça. E os pica-paus, nós temos bastante espécies de pica-paus lá também. E para finalizar, antes de chegarmos nas limícolas, os passeriformes. Os passeriformes são aquelas aves menores, né, que tem aquele formato clássico de passarinho, né, o bico mais reduzido, asas e caudas de tamanho proporcional, e outras características como a siringe bem desenvolvida, né, a maioria deles são muito canoros. Então aqui nós temos algumas espécies que vivem nesse ambiente e foram adaptadas, né, para ambientes mais de gramíneas, né, de taboas, de áreas mais brejosas, áreas com poucas árvores e ao mesmo tempo com vegetação mais densa ou rala. Então nós temos aqui alguns exemplos. Muito bem, agora chegamos na parte das limícolas, né? As limícolas, como nós já vimos nas outras apresentações, são aquelas aves que elas forrageiam no lodo, né? Então elas têm algumas características especiais para esse tipo de forrageio, né? A densidade do corpo delas não é muito grande, elas têm as patas mais compridas, bico sondador, né? Para ir sondando a lama atrás dos pequenos invertebrados que elas se alimentam, e os bicos delas são bem diferenciados, né? Porque elas têm algumas adaptações para algumas presas, né? Elas se alimentam de presas, as espécies se alimentam de presas diferentes. Bom, primeiro aqui as residentes, né? Nem todas as limícolas de Taiaçupeba, elas são migratórias. Nós temos algumas espécies que elas são residentes, como a narceja, né, que eu não coloquei aí. Inclusive elas estão em atividade reprodutiva na represa agora, então elas estão fazendo muitos displays lá, muitos movimentos de cortejo. Eu coloquei aqui para vocês duas em especial, não coloquei o quero-quero também, que é milhares e milhares lá na época da seca. O jaçanã, ou cafezinho, né, ele ocorre o ano todo lá, a represa estando cheia ou não, porque ele tem dedos bem compridos no pé, e isso permite com que ele consiga andar na vegetação que flutua sem afundar, né? Então, se a represa está cheia para ele, tá ok. Se a represa está vazia, também tá ok. Ali embaixo nós temos a frequência, né? Que é a frequência com que ele é avistado nos nossos monitoramentos. Ah, mas tem duas lacunas ali, então quer dizer que ele não é avistado nessa época? Não necessariamente. As lacunas às vezes existem porque o nível da represa varia muito. E quando ela fica muito cheia, ela chega quase no nível da ferrovia e quase no nível da rodovia, que são os limites.
Então você não consegue ver as aves porque a água não deixa você chegar nas ilhas de vegetação que ficaram lá no meio. Então você não consegue ver, você não consegue localizar essas aves. E o pernilongo, ele já tem uma ocorrência um pouco menor ao longo do ano, porque quando a represa está cheia, ele vai procurar as lagoas adjacentes para poder buscar o alimento dele. Então, quando a represa enche, ele vai para os tanques ali onde tem a extração de areia, porque formam alguns bancos de areia ali, de lama, que ele consegue buscar o alimento dele, ele consegue procurar esses bichinhos na lama. Inclusive, essa foto aí, ele estava numa das lagoas. Vocês podem ver que está um pouquinho mais raso, mas ao mesmo tempo o banco não está tão exposto como na represa quando está na época da seca. Pode passar. E aqui nós temos algumas das espécies migratórias lá de Itaiaçupeba. A primeira, à esquerda, é o batuíruçu, né? Que é uma espécie que chega em números grandes quando a represa está vazia. Esse ano, a represa coincidiu de estar cheia na época da chegada deles. Então, muito provavelmente, eles utilizaram uma outra rota migratória para poder chegar ao sul, né? Esses migrantes do norte, o objetivo deles é chegar mais ao sul, né, do que o estado de São Paulo. Então, aqui não é o ponto final deles. Eles param, ganham peso e continuam a migração. Nesse caso, esse ano, Itaiaçupeba não permitiu com que eles viessem se alimentar aqui por causa do nível da água, né? Não formou as prainhas que eles usam para buscar alimento. Então, eles devem ter seguido alguma rota pelo interior ou pelo litoral. Porque aqui na borda do Planalto não sobraram áreas, né? Muitas áreas para eles. Tanto na Billings quanto na Itaiaçupeba não formaram bancos de lama significativos para eles. O maçarico de colete, que é uma espécie que chega em números grandes para cá, e eles formam bandinhos de 10 a 15 indivíduos, mas formam muitos bandinhos. Do gênero Calidris, provavelmente é o representante com o maior número de indivíduos que chega aqui quando formam esses bancos de lama. O maçarico pernilongo, abaixo do batuíruçu, ele é mais escasso. Quando ele vem, dificilmente nós vemos mais de 7 indivíduos, né? Vemos entre 3 e 7 indivíduos ali nos bancos de lama, e geralmente associado às tringas, né? Então, sempre próximo ao maçarico de perna amarela, o grande de perna amarela, a gente não vê eles solitários, o que acaba dificultando um pouquinho para encontrar eles no meio dos outros, né? Porque na época dos maçaricos, quando chegamos lá, você vê a praia cheia, né? A praia da represa cheia de maçaricos, e aí você tem que ir identificando os diferentes, como o representante que está aqui do lado direito dele, né? O pisanágua, o falaropo, né? Que é um maçarico bem escasso, né? Vocês podem ver, se entrarem no Wikiaves e ver o mapa de registro dele, são escassos os registros. E o ano passado nós tivemos aí o privilégio de receber um Phalaropus aí por uns 2 dias aqui na represa. Depois ele acabou seguindo migração. Pode seguir. Aqui nós temos as tringas, né? E o maçarico pintado. Tanto o maçarico de perna amarela como o grande de perna amarela, vocês podem ver que na barrinha de registros deles, vocês podem ver que tem alguns registros no meio do ano. E isso é bem interessante, porque mostra que sempre fica um ou outro perdido, né? O ano passado nós tivemos 2 maçaricos grandes de perna amarela e um maçarico de perna amarela que ficaram no inverno aqui, eles não foram embora. Então eles ficavam junto com os pernilongos de costas brancas, né? Com os imantops. E eles ficaram, esperaram os colegas deles chegarem da América do Norte, e depois que eles foram embora, acabaram indo embora junto com eles. Esse ano não ficou nenhum maçarico, nenhuma tringa ficou lá esse ano no inverno. Todas elas foram embora. Então eles quiseram passar o inverno aqui conosco,
ver como que é o inverno brasileiro e depois foram embora, quando os primos deles chegaram, né? E o maçarico solitário, que é bem parecido com os outros dois representantes, mas um pouquinho menor. E ele é mais abundante aqui nos locais de água doce, né? Tanto ele quanto o maçarico de colete, eles são mais numerosos em ambientes dulcícolas, né? Em ambientes de água doce, do que em ambientes de água salgada. Então, no litoral, por exemplo, o gênero Calidris, que é o gênero do maçarico de colete, nós vamos ter maior abundância de outros representantes, né, como o maçarico branco, o maçarico de sobre branco, do que o maçarico de colete. E aqui é o inverso, né, a gente vê um ou outro maçarico branco ou de sobre branco, e maçarico de colete a gente vê bandos e bandos e bandos, quando nós temos aí essa oferta de alimento disponível para eles. Pode passar. Muito bem. Bom, esse local aí, como eu falei para vocês, tão biodiverso e tão ameaçado. Por estar perto, né, de tanta ação antrópica, nós temos algumas ameaças aí. Essa foto aqui da direita é uma foto que eu tirei logo depois de uma grande queimada que teve lá o ano passado. Então vocês podem ver que a área brejosa não sobrou muita coisa. Sobraram algumas ilhas verdes que tinha água, né, embaixo das taboas, e aí o fogo não conseguiu chegar, mas o restante foi totalmente consumido. Então eu separei aqui alguns impactos que nós temos, né? Grilagem de terras, né, que é algo que acontece de forma pontual aqui em alguns municípios da região. Suzano é um deles. Então, às vezes está fazendo monitoramento, aí você vê uma cerquinha aparecendo em um determinado lote de terra, aí depois de um tempo já tem uma casa, aí depois de um tempo essa casa já começa a ficar mais estruturada, e conforme ela vai se estruturando, pode acontecer duas coisas. Ou a prefeitura pode ir lá e tirar tudo, como já aconteceu, e a terra volta ao estado que estava antes, ou a pessoa acaba ficando lá. Então nós temos dois tipos de exemplo. A especulação imobiliária lá também é muito forte, então a cidade está chegando cada vez mais perto da represa. A agropecuária, né? Nós temos lá algumas fazendas que fazem o pastoreio, tanto de caprinos quanto de bovinos na área da represa. Isso é muito ruim, porque vai compactando a vegetação. Então, conforme o boi, conforme as cabras eles vão pastoreando ali na região, você vai tendo uma perda de habitat, principalmente das saracuras, né? E os maçaricos, eles também acabam sendo impactados, porque a gente observou que eles não são muito tolerantes à presença desses animais. Os bovinos não chegam a chegar tão perto da área de lama, mas as cabras, elas se aproximam, e os maçaricos, eles não curtem muito a presença delas. A extração de areia, né, como eu mencionei também no começo. Extração de terra nós temos lá também. Então, quando a água recua, vão pessoas lá fazer a extração de terra da represa. O fogo, como vocês podem ver na imagem, o fogo não deixa muita coisa por onde ele passa. Impacto de animais ferais, né, porque conforme a cidade vai crescendo, as pessoas vão trazendo cães, vão trazendo gatos, e muitas vezes elas vão abandonando esses animais. Gatos, nós não temos um problema tão grande lá, porque nós temos uma matilha de mais ou menos 12 cães ferais, e eles acabam matando gatos e os animais silvestres de lá, né? Então, já presenciamos algumas vezes, né, esses cães armando emboscadas para pegar cervos, para pegar capivaras, para pegar ratões do banhado, lontras. As aves, eles não têm tanto interesse, mas eu não duvido que eles capturem elas também. A gente vê eles muito em cima dos mamíferos lá. Mas um maçarico frágil, né? Um maçarico cansado, ele é uma presa fácil, então eles podem atacar esses animais também. Descarte de lixo, isso melhorou um pouco, mas ainda tem lá. E a caça de aves canoras. Esse impacto é mais para os passeriformes, né? Nesse tempo de monitoramento, nós não observamos em nenhum momento a caça de aves para alimentação, nem das saracuras, dos inhambus e nem dos próprios maçaricos, né? Nós vimos nas palestras anteriores que em alguns lugares as aves limícolas elas são usadas para alimentação,
mas lá na Taiaçupeba, pelo menos esse impacto nós não detectamos, né? Nós não vimos nenhuma vez as pessoas tentando caçar elas. Na verdade, nós não vimos nenhum tipo de interação das pessoas com as aves limícolas lá em Taiaçupeba. Pode passar. Muito bem, como que a gente pode reverter todos esses impactos negativos? Através da educação ambiental. Pode passar. Então, a educação ambiental pode vir de várias formas, como o trabalho que o Bruno faz com as crianças lá em Peruíbe, que é algo fantástico, através de lives e palestras como essa. O que nós temos que fazer é transformar as pessoas que estão causando esses impactos e converter elas para o nosso lado, né? Transformar a pessoa que faz o impacto negativo em um cientista cidadão. Então, aquele déficit negativo, você vai transformar ele em positivo com a educação ambiental. Então, ela é a nossa maior arma para combater esses impactos que nós vemos, né? Pode passar. E aí nós vamos continuar tendo não só Taiaçupeba, mas a área do Taniguá, a área de Bertioga, lá do Parque da Restinga, que tem ali a praia de Itaguaré, que as limícolas também usam. Então, conscientizando a população, nós colocamos elas do nosso lado para poder lutar com a gente para proteger esses ambientes tão sensíveis e tão delicados. Pode passar. E é isso aí. Finalizei com a famosa imagem do trem de Taiaçupeba passando ao lado aí da represa, que está abaixo do lado direito. Gostaria de agradecer a todos aí pela oportunidade. E, mais uma vez aí, Bruno, muito obrigado pelo convite para participar dessa palestra com vocês. Obrigado a todos aí, a todos os envolvidos aí do Festival das Aves Limícolas Costeiras. Obrigado você, Miguel. O espaço foi feito, você falou que você estava falando dos bichos que estavam fora da praia, mas aqui tem tudo a ver, né? Ainda hoje a Juliana falou que algo que eu dizia e eu estava errado em dizer, que são aves do hemisfério norte. Não são, né? São aves planetárias, são aves de todas as partes e não são só das praias, elas passam justamente aí por você. E como você disse, é aí que depende se elas vão passar por aqui ou não. Nós estamos até na dúvida, será que esse ano vimos mais barulhos aqui porque você não viu aí? Esse que é o gostoso da coisa, esse ano eu mandei uns para você aí, porque aqui não... Aqui só as trilhas chegaram em alguns locais, mas o restante não passou aqui, não. Então, nós agradecemos. Você mandou maçarico de colete para nós, maçarico pernilongo. Estamos vendo esses bichos aqui. O pernilongo chegou aí também, né, esse ano. Também. Que legal. Para vocês verem a importância, né, de conhecer todas as áreas. Está aqui hoje porque depende de outra área, que de outra área. Né? E se alguém caça lá na Guiana Francesa, já vai chegar mais bicho aqui. Então, né, se o pessoal no Canadá coletou mais ovos também, não vai chegar tanto aqui. São aves que conectam. Mari, passo a palavra para você. Então, eu queria agradecer ao Miguel, né, porque foi muito bacana o que você nos apresentou. Não conhecia essa represa nesse lugar, fiquei bastante surpresa com a biodiversidade, né, a variedade de espécies que tem ali, mesmo sendo um local extremamente antropizado, né, porque deu para ver que tem muita gente morando próximo, bastante intervenção do homem. Então, assim, fantástico esse trabalho, Miguel. E tem uma pergunta aqui. Então, eu queria... Bom, eu só ia fazer uma pergunta para ele, posso fazer antes, aí depois você faz na sequência? Claro. Como presidente do Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal, então tem determinados temas que me tocam mais profundamente. A questão dos cachorros ferais, né, que você tocou, que aqui a gente tem muito problema, né, com animal feral, a proximidade das nossas florestas, das matas, e o tamanho do impacto que esses animais eles causam,
para a vida silvestre. Eu acho muito difícil, que nem você falou, eu não vi o dano que eles possam causar para as aves, mas assim, que não é aparente, mas assim, com certeza causam, porque eles vão atrás de ovo, né? Muita ave ali que bota no ovo no chão, então os cachorros eles vão comer os ovos, eles vão pegar os filhotinhos, talvez as adultas elas já não corram tanto risco, que voam, correm para o meio da água. Agora, com certeza está afetando. Existe alguma entidade que você possa acionar, ou vocês já procuraram? Porque aqui em Peruíbe a gente faz assim, quando o pessoal vem atrás do Conbem, a gente vai atrás da municipalidade, né? A gente procura atuar ativamente. No teu município, será que não tinha algum órgão, algum ente que você pudesse acionar para tentar capturar e direcionar esses cães ferais? Então, a área da represa, eu sou de Santo André, né? Ela fica no município vizinho, ela fica no município de Suzano, e Suzano tem alguns déficits, né, nessa parte. Então, os zoonoses, por exemplo, ele não faz a captura desses animais. Não sei também se eles teriam o aparato para isso, porque esses cães, eles estão, ao contrário dos que a gente vê nos parques, por exemplo, que é um pouco mais fácil de controlar, eles estão totalmente selvagens. Então, você não consegue uma aproximação de 20 metros desses cães, que eles já fogem. Então, eles evitam o contato humano, eles já estão numa situação que teria que colocar algumas armadilhas ali para capturar, ou algo do tipo. Eu não consigo ver outra saída. Não, exatamente. Isso é necessário. Mas, assim, é uma responsabilidade da administração pública, né? Por isso que aqui a gente acaba entrando com representação em Ministério Público, assim, porque é importante relatar a existência de animais ferais, né? E é importante provocar o poder público para que ele atue na captura desses animais, o encaminhamento adequado desses animais, que eles têm que passar por triagem, tem que ter uma abordagem. Então, só até uma forma de orientar, né? Porque o nosso objetivo aqui é esse, é fazer essa conexão, é transmitir conhecimento para que juntos a gente consiga proteger com mais efetividade as nossas aves e, por consequência, todos os animais silvestres, né? Nossa natureza. Então, assim, se você quiser até uma orientação, entre em contato, a gente ajuda. Não, tá? Com certeza. Até o momento tirar esses bichinhos de lá. Até o momento que nós começamos a fazer os monitoramentos lá, nós já conseguimos reverter muita coisa. Então, o já não é mais descartado como era antes. O fogo já não está sendo mais utilizado tanto quanto o ano passado. A população dos pescadores, dos moradores de lá. Então, e os moradores, eles param muito para conversar com a gente, falar que viram tal bichinho, viram tal ave, ou não cortaram uma árvore porque o papagaio está fazendo ninho. Que legal! Ou porque o João Bobo fica cantando. Tem um morador lá que é uma das primeiras casas, e ele tem 5 árvores no quintal. E as árvores, elas tampam, né, a janela à vista da represa, mas ele não tirou porque o João Bobo canta na frente da janela dele. Gosta de ouvir o João Bobo cantando, cara. Então, ele acabou deixando aquelas árvores lá, cara. E eles colocam comida para os canarinhos, para o corrupião do brejo. Então, as aves, elas têm uma relação, embora algumas ainda sejam muito perseguidas, né? Nós ainda temos algumas residências lá que eles ainda têm pássaro preto, tem trinca-ferro, mas isso é uma questão de conversar, né? Questão de geração, o pessoal mais antigo também. Então, as pessoas nós já conversamos, algumas pessoas elas melhoraram, outras pessoas, infelizmente, na próxima geração, talvez nós já tenhamos um resultado um pouco melhor, porque algumas cabeças são um pouco mais difíceis de mudar. Falar em nova geração, tem uma outra pergunta aqui, mas você tem que mandar um salve para a nova geração, que é o Felipe Natal de Oliveira, pedindo para mandar um salve do terceiro A do SESI. O Felipe Natal, mandando salve. E uma pergunta do Hilton, vocês estavam falando sobre os cães ferais, ele bastante preocupado, citou inclusive 12 cães ferais, né, a presença de cervos, lontras e capivaras, e se você já registrou, Miguel, aí no Tessupeba, o tapiti, que é a lebre brasileira, né, o coelhinho brasileiro, o silvila dos brasileiros, e o preá, né, do gênero cávia, se você já registrou. Sim. As cávias a gente tem bastante lá. Aliás, aqui é uma região que tem muita cávia, cara. Ali do lado de casa tem os brejinhos e ali aparece muita, né? Quando era
pequeno, o pessoal caçava muito as cávias, né? O pessoal comia. Era petisco de bar, né? Hoje em dia o pessoal parou de caçar, você vê os preazinhos já deixaram de ser preazinhos, né? Eles são bem corpulentos já. Ali na Taiaçupeba, por conta dos cães, a gente não vê tantos preazinhos. E o tapiti, pelas matas serem um pouco mais reduzidas ali, eu ainda não detectei. Eu acredito que tenha, porque a gente tem muito tapiti aqui, né? Enquanto a lebre europeia não chegar, a gente vai ter bastante, né? Porque eu vejo que no interior, os locais onde a lebre europeia chegou, ela já causou um estrago muito grande com o tapiti, né? Pela concorrência com ele. Tá. Ó, o Márcio Mota do Projeto 30 Réis está mandando dizer que está movimentadíssimo ali no YouTube, muita pergunta, pessoal elogiando, mandando abraço. Bom, já mandou um salve para o pessoal do SESI também. E o Hilton perguntou se tem registro histórico de Batuiruçu no Taiaçupeba. Vamos lá. Antes de eu entrar na parte do registro histórico, o Mota falou das perguntas aí, um dos responsáveis pelo projeto do 30 Réis. Ali na Taiaçupeba nós temos também os 30 Réis que chegam junto com os maçaricos. Não sei se o Bruno chegou a ver quando ele foi lá, mas nós temos as esternulas, né? Elas chegam lá. E o ano passado chegou um que eu não identifiquei. É um desses 30 Réis de água salgada, né? Que ele veio para a represa quando teve uma tempestade. Não sei se é o boreal ou se é o ártico. Tem um registro muito ruim dele também, não sei. Ele pediu para enviar a foto que ele ajuda. Mas é aquele famoso clássico de 30 réis e plumagem de descanso, né? Aquela calvície preta, aquele bico preto e as asas cinza clara. Então, para mim, é tipo Elaine, Miarcos. Eu não consigo. E registro histórico do Batuiruçu lá, eu não sei se tem. Aliás, tem muito pouca informação histórica de aves ali na região de Taiaçupeba. Eu já cheguei a dar algumas sondagens, mas eu não cheguei a ver nada parecido, até porque a represa não secava como ela seca hoje em dia, né? As mudanças climáticas estão causando essas alterações na represa. Esse ano foi um ano, graças a Darwin, foi um ano de muita chuva aqui na região, né? Então a represa ela não secou, né? Assim, por uma parte nós não temos os maçaricos, mas a gente fica muito gratificado porque o ano passado nós tivemos uma seca severa aqui, né? Então, por um lado é bom porque tem os maçaricos, por outro lado é ruim porque parte da população fica sem água, né? Então é um negócio complicado. Então, o papo está gostoso aqui, né, Miguel? A gente começa a conversar, o tempo vai passando, e já temos que nos encaminhar para o fim da nossa conversa de hoje, mas tem muito papo ainda para a gente trocar, inclusive com a questão dos cães ferais. Vamos resolver isso sim, né? Porque eles ainda, se não estiverem castrados, estão se reproduzindo, então pode se tornar um problema sem controle em uma região que é fundamental para a preservação das nossas aves, da nossa fauna. Então, eu vou pedir para o Miguel fazer as considerações finais, passo para o Bruno para encerrarmos a palestra de hoje. Bom, eu agradeço aí mais uma vez a audiência de todos, agradeço mais uma vez o convite. Como foi falado no começo da live, eu coordeno, né, o grupo Goa Santo André. Então, se vocês quiserem estar por dentro das nossas atividades, por dentro da nossa luta aqui para tentar preservar o pouco que sobrou de meio ambiente, curtam a nossa página no Instagram, curtam a nossa página no Facebook. Quem quiser conhecer as aves aqui da região, Paranapiacaba, região de Taiaçupeba, região de Santo André, podem entrar em contato também. A gente faz passeios para conhecer aqui as aves da região. E agradecimentos a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Miguel. A gente vai encerrando aqui com o Miguel, abrindo um gancho, né, para outro, que já que o Miguel citou tanto os impactos nas aves limícolas, daqui a pouquinho convidamos vocês todos e todas para assistir também a palestra do César Sestari, que é convivência entre pessoas e aves limícolas na região, né, no litoral de São Paulo. Miguel, muito obrigado por tudo, um amigo muito querido nosso. Estamos sempre juntos aí, as aves unindo todo mundo. Igualmente. Obrigado.
E lembrando que ao fim da palestra do Sestari, vamos fazer o lançamento do nosso guia de observação de aves, gente. Guia das aves costeiras. Das aves costeiras. Até daqui a pouco. Até. Obrigado. É.